O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê em mim possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, feliz Páscoa. Estamos na Páscoa. E a igreja, ela tem nesses dias nos colocado diante deste grande mistério, o mistério da Eucaristia. Jesus está presente na Eucaristia. Quando nós vamos à missa, e diante daquela celebração da renovação do sacrifício de Jesus na cruz, o pão é colocado no altar e o vinho, e por meio ali da consagração acontece a transubstanciação. Aquele pão, nós vemos pão, mas já não é mais pão. Aquele vinho, nós vemos vinho, mas já não é mais vinho. Tem gosto de pão e tem gosto de vinho, mas não é vinho, é o sangue do Senhor. Já não é mais pão, é carne do Senhor. Que mistério sublime, meus irmãos. Eu quero dizer para vocês que isso só acontece na Igreja Católica, meus irmãos. É para nós católicos. Nenhuma seita tem isso. O sacerdote devidamente ordenado por um bispo católico, isso aí se chama a sucessão apostólica, que foi acontecendo até os tempos de hoje. Aquele homem, aquele rapaz que passou por um período de preparação no seminário, ele é ordenado sacerdote, e a partir da ordenação, quando ele impõe as mãos sobre o pão e sobre o vinho, e profere aquelas palavras que Jesus proferiu na última ceia: isto é meu corpo, isto é meu sangue que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Aquele pão se transubstancia, ele já não é mais pão, é a carne do Senhor, é o corpo do Senhor. Aquele vinho já não é mais vinho, é o sangue do Senhor. Que mistério! Que mistério grandioso! E nós estamos aqui no discurso do pão da vida, aonde Jesus, a partir da multiplicação dos pães, que aconteceu ali perto do mar, e depois Jesus acabou indo com os apóstolos, indo para Cafarnaum,
E ali na sinagoga de Cafarnaum acontece o discurso do pão da vida. Jesus vai introduzir aquele povo para que aquele povo possa entender que o pão, o verdadeiro pão descido do céu é Ele mesmo. Já não é mais aquele pão que o povo foi alimentado no deserto, lá no Antigo Testamento. Já não é mais aquele vinho, ele vai mostrar a verdadeira bebida, que já não é mais aquela bebida, que tudo aquilo era uma prefiguração para a Eucaristia. E depois da multiplicação dos pães, Jesus agora vai levando eles à compreensão do verdadeiro pão que eles devem buscar, porque quando Jesus os alimentou, foram 5.000 pessoas, sem contar homens e mulheres, eles ficaram extasiados e começaram a ir atrás de Jesus, porque eles queriam se alimentar, eles queriam o pão que Jesus dava, e Jesus disse: epa, não é esse pão que vocês devem buscar, vocês devem buscar aquele pão que eu vos darei. Esse pão perece, vocês têm que ir atrás daquele pão que não perece. E aí Jesus começa a introduzir, falando que Ele é o pão descido do céu, que Ele é o alimento para todos nós. E agora nós estamos aqui no capítulo 6 do Evangelho de São João, o versículo 44 a 51. Aí Jesus continua a falar para eles, para que eles possam compreender esse grande mistério, o mistério da Eucaristia, o mistério do seu corpo e do seu sangue que acontece na Santa Missa. Jesus está suscitando no coração deles, ou melhor, nos lábios dele, o desejo de se alimentar desse pão, porque ele é a verdadeira comida e ele é a verdadeira bebida. Então ele começa a dizer que aquele que comer do corpo e do sangue dele terá a vida eterna. Ele é o verdadeiro alimento. E hoje, depois de toda essa discussão, nós estamos aqui no versículo 44, nós estamos no capítulo 6, do versículo 44 a 51. Jesus agora fala uma coisa maravilhosa, e que nós católicos, e você, meu irmão, que é de uma outra religião, e que está me ouvindo, preste bem atenção no que Jesus está dizendo. Os vossos pais comeram o maná no deserto. Lembre-se, né? Que o povo estava vindo do Egito, passando pelo deserto para ir para a terra prometida. Eles começaram a sentir fome, começaram a sentir sede, eles começaram a murmurar, começaram a dizer para Moisés que como é que pode, Deus tinha tirado eles lá do deserto para matar, ou tinha tirado eles do Egito para matá-los no deserto. Ele diz: pelo menos lá nós tínhamos as cebolas e os alhos. Imagina se alimentar de cebola e de alho. Interessante isso. E agora nós estamos aqui e nós vamos morrer. Aí Moisés vai lá, intercede, aí Deus manda o maná do céu, que eram flocos de pães assim, uns negócios branquinhos. Diz que até a palavra maná quer dizer o que é isto. E ali eles se alimentaram daquilo, e eles começaram também a sentir sede. Aí Deus mandou que Moisés pegasse a vara, o bastão, e batesse na pedra, e eles tiveram água. E agora Jesus está fazendo uma retrospectiva, está fazendo com que eles relembrem o que aconteceu. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eles se alimentaram do maná, eles se alimentaram da água, mataram a sede. Teve as codornizes também que eles se alimentaram. Mas, no entanto, Jesus está dizendo, e eles morreram.
Realmente, todo aquele povo que saiu do deserto por causa das murmurações e tudo mais, até inclusive Moisés, eles não entraram na terra prometida. Entrou Josué com um novo povo, todos eles morreram. Agora, olha o que é que Jesus está falando, olha, eis aqui o pão que desce do céu. Jesus está dizendo, o pão que desceu do céu, e o verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós. Ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, depois subiu aos céus. Ele está dizendo, eis aqui o pão que desceu do céu, quem dele comer nunca morrerá. Que maravilha, meu Deus do céu! Quem dele comer nunca morrerá. Então olha só, você tem medo de morrer, não tem? Se eu chegasse e dissesse para você assim, olha, você vai morrer hoje, você iria ficar com raiva de mim, iria dizer, sai daqui, você está com maldição. Aí Jesus está dizendo que quem comer deste pão que desceu do céu, que é ele, não é aquele pão que desceu, que na verdade não veio do céu enquanto habitação de Deus, veio de cima e dizia do céu. Deus fez aquele milagre, graças a Deus, eles se alimentaram, mas só que agora Jesus está dizendo que ele desceu do céu, a Santíssima, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são três pessoas, um Deus só, mas em três pessoas, são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus Cristo, ele desceu do céu para morrer e nos salvar. Então Jesus está dizendo, eis aqui o pão que desceu do céu, quem dele comer nunca morrerá. Meu Deus do céu. Aqui eu me lembro de quando eu comecei na igreja. Eu comecei a participar da igreja, claro, já pequeno, meus pais me levavam, tudo, mas eu comecei a participar mesmo, foi ali com a minha idade de 19 anos, quando eu tinha saído do exército, e quem me conduziu foi o meu irmão. Meu irmão me levou para a igreja. Ele até dizia assim, que ele achava que eu seria o mais difícil. No entanto, graças a Deus, eu abri meu coração e comecei ali participando dos grupos de oração e tudo, e com o passar do tempo eu descobri minha vocação. E na medida que eu fui participando, fui indo, aí um padre, eu já contei esse testemunho, chamado Fradão, não sei nem se ele é vivo, ele falou do valor da Santa Missa, porque eu ainda estava na fase de compreensão, eu estava ainda naquela fase apenas de ouvir falar de Deus, de ouvir palestra, e eu ficava admirado com aquelas coisas todas, mas a missa eu ainda não tinha descoberto, e foi o Fradão que me fez descobrir, ele dizendo da importância da missa, que a missa estava acima de qualquer coisa. Então aí eu naquela empolgação, naquele desejo todo de participar, de querer participar, comecei a participar da missa. Aí o Fradão começou a dizer que para participar da missa a gente tinha que estar em estado de graça. Aí eu comecei a participar também e comecei a me confessar, porque eu não podia estar em fase de desgraça, eu não podia me alimentar do corpo do Senhor de qualquer jeito. Então eu comecei a me confessar. Todo dia eu ia me confessar, porque todo dia eu estava indo à missa. Chegou o ponto do padre até dizer assim, você não tem mais pecado. Claro, ele falou assim, porque ele estava vendo todo dia eu me confessando, aquela empolgação, aquela coisa toda. E ali eu fui entendendo do valor da Eucaristia. Aquele que come, eis aqui o pão que desceu do céu, quem dele comer nunca morrerá. Como nós vimos ontem,
Jesus dizendo: e eu o ressuscitarei no último dia. Não é que nós não vamos passar por essa primeira morte, nós iremos passar, porque nós precisamos ir para o outro lado, nós precisamos ir para a eternidade. Só que nós iremos para a eternidade para sempre com Deus, ou para a eternidade para sempre sem Deus. Para sempre com Deus no céu, para sempre sem Deus no inferno. Então essa primeira morte nós vamos passar. Mas ele está dizendo aqui, Jesus, eis aqui, deixa eu ver a passagem para não me atrapalhar. Eis aqui o pão que desceu do céu, quem dele comer, é o capítulo 6, versículo 50 do Evangelho de São João, nunca morrerá. Então Jesus está dizendo que quem se alimentar do corpo e do sangue nunca morrerá. Meu Deus do céu, como é que eu vou ficar sem a Eucaristia? Como é que você vai ficar sem a Eucaristia, meu irmão e minha irmã? Você que está me ouvindo agora, eu vou ler de novo. Eis aqui o pão que desceu do céu, quem dele comer nunca morrerá. Ou seja, não vai passar pelo sofrimento eterno, não vai para o inferno. Claro, é se alimentar devidamente preparado. Então você que está aí faltando alguma coisa para poder receber a Eucaristia, vai lá. Se você não é casado na igreja, vive junto com alguém, resolva essa situação. Você que está em pecado mortal, procura um sacerdote, confesse, se lave a tua alma, e vai agora se alimentar do corpo e do sangue do Senhor. E é onde é que nós nos alimentamos? Na Santa Missa, no sacrifício da Santa Missa. Porque aquele que comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão, está vendo? Quem come deste pão viverá eternamente. Viverá eternamente quem come deste pão. Meus irmãos, existe ato mais sublime na face da terra do que a Santa Missa? E aí aquele sacerdote devidamente ordenado, ele entra, e quando ele entra ali para o sacrifício da missa, ele entra como Jesus entrou, como Jesus foi para o Calvário para morrer, porque a missa é o Calvário. É preciso ter essa compreensão. A missa é o Calvário. E ali o sacerdote entra, ele na pessoa de Cristo, porque ele é persona Christi, ele entra para morrer, para se dar, como Jesus foi para o Calvário e se deu e morreu. E aí Jesus dá o seu corpo, ele dá o seu sangue, o sacerdote consagra o pão, aí se transubstancia na carne, no corpo de Jesus, consagra o vinho, se transubstancia no sangue de Jesus, e depois se torna alimento para nós, alimento de vida eterna. Quem dele comer nunca morrerá. Imagine quem não come. Aqui eu me dirijo mais uma vez aos meus irmãos evangélicos. Pelo amor de Deus, volte para a Igreja Católica. Pelo amor de Deus, você que é católico e foi para a igreja evangélica, volta para a Igreja Católica. Só aqui tem o pão que nos alimenta para a vida eterna, que não é pão, é o corpo do Senhor, é a carne do Senhor, é o sangue do Senhor. Sim, talvez lá na igreja você foi bem acolhido, né? Tudo bem, aí você está lá agora, talvez lá tenham bons pregadores, né? Tudo bem, mas na Igreja Católica tem melhores pregadores. Mas lá não tem o pão descido do céu. Lá não tem a Eucaristia. Isto é meu corpo. Isto é o meu sangue. E lá quando fazem, ainda dizem que é uma simbologia, e realmente é uma simbologia, porque
Lá não tem consagração mesmo, a consagração só na Igreja Católica. O sacerdote devidamente ordenado, diante da sucessão apostólica, desde a Quinta-feira Santa até os dias de hoje, sucessão apostólica. E o sacerdote é ordenado para isso. A pessoa de Cristo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Meu Deus do céu, como nós vamos então, diante do que Jesus está dizendo, como é que nós vamos para a vida eterna sem se alimentar de Jesus? Ele é o alimento descido do céu, Ele é o verdadeiro alimento. Como nós seremos? Eu repito mais uma vez. Como? Como nós teremos a vida eterna sem a Eucaristia? Peço duas coisas no dia de hoje. Rezem, meus irmãos. Rezem muito, pedindo a Deus que envie sacerdotes santos, seminaristas santos, não com viés ideológicos. Nada de seminaristas com um estudo teológico baseado na teologia da libertação. Não. Isso não. Rezem para que se tenha bons professores católicos, sacerdotes que amam a igreja, para que eles sejam devidamente ordenados e creiam na Eucaristia. Essa história de dizer que a missa é um encontro fraterno, não é um encontro fraterno, não, é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Reze para que venham santos sacerdotes, seminaristas que aprendam a verdadeira doutrina da igreja. E rezem por nós sacerdotes que já estamos no combate, para nós não nos enganarmos com as ideologias desse mundo, querendo menosprezar o sacerdote, dizendo que nós somos iguais a todo mundo. Não, nós não somos iguais. Nós temos uma alma sacerdotal. No dia da consagração nossa, da ordenação nossa, melhor dizendo, nós recebemos um caráter sacerdotal. Nós somos a pessoa de Cristo. Sim, nós sacerdotes somos diferentes. Nós não somos iguais aos homens, aos outros homens. Não, nós somos diferentes. Nós somos ordenados para celebrar a Eucaristia e para dar o perdão dos pecados. Sem isso, como o homem se salvará? E Satanás está querendo deturpar tudo, está querendo estragar com tudo, mas graças a Deus isso não vai acontecer. Mas nós precisamos de sacerdotes santos, e muitos santos, para que nós possamos dar o verdadeiro alimento, a Eucaristia, que nos leva para a vida eterna. Quem come deste pão viverá eternamente. Quem come, quem se alimenta da Eucaristia, quem participa da missa e se alimenta da Eucaristia, terá a vida eterna. É palavra de Jesus. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Aquela carne, o seu corpo que foi dado na cruz, agora é dado no altar. E ali se torna alimento para nós. Acredito que você já me entendeu. Quanto tempo faz que você não vai à missa? Quantas coisas você tem colocado à frente da Santa Missa? A missa em primeiro lugar. Guardai os domingos e festas. O dia de Corpus Christi
é feriado justamente para isso, para nós podermos ir lá, à grande festa da Eucaristia. O domingo é para isso. Quanto tempo faz que você não vai à missa? Quanto tempo faz que você está fazendo com que a sua alma morra? Porque olha bem, se você não come o feijão, se você não come o arroz, se você não come o pão, o hambúrguer, essas coisas, o seu corpo morre. Se você não se alimenta da Eucaristia, quem vai morrer é a sua alma. A morte eterna da alma não é que ela morra, mas a morte eterna da alma é o quê? É ela ir para o inferno. Quem vai nos dar força para a eternidade é a Eucaristia. Mas não vamos cometer sacrilégios, nada de receber Jesus em estado de pecado mortal. Quem estiver em estado de pecado mortal, tem um sacerdote, tem um confessionário para se confessar. Vai lá, se confessa, volte ao estado de graça e aí participe da missa e receba a Eucaristia. Que Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento do altar interceda por nós, interceda para que nós tenhamos sede e fome de Deus, fome e sede de Deus, e nós somos alimentados de Deus quando participamos da Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima, e viva a Santíssima Eucaristia, viva a Santa Missa.